Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Bom dia, meu nome é Alana. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios no acesso aos cuidados paliativos, uma revisão das barreiras raciais, geográficas, profissionais e relacionadas ao tipo de doença de base. Os integrantes responsáveis por esse trabalho sou eu, a Alana Ribeiro, a Kathleen Maeli, a Larissa Moreira, a Pamela Bento e o Dr. Carlos Antônio da Silva França. Bom, nós vamos introduzir falando um pouquinho sobre cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos, eles buscam aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida do paciente, de acordo com cada momento que ele está vivendo. E a OMS, ela recomenda a sua integração aos sistemas de saúde, incluindo o SUS, de uma forma equitativa e universal. No tanto, no Brasil, a gente consegue perceber que esse acesso ele permanece limitado, permanece desigual e também marcado por muitas desigualdades regionais e estruturais. Como contexto e relevância, nota-se que houve um importante crescimento da população com doenças crônicas e terminais nas últimas décadas, o que consequentemente acarreta uma demanda crescente por serviços paliativos no SUS, e vale ressaltar a importância da equidade e da humanização nesse cuidado. O objetivo do nosso estudo foi identificar as principais barreiras ao acesso aos cuidados paliativos e, diante disso, analisar os impactos dessas desigualdades raciais, dessas desigualdades geográficas e também profissionais, além de propor algumas estratégias para reduzir essas disparidades. Como metodologia, nós realizamos uma revisão sistemática da literatura, onde nós buscamos artigos na plataforma PubMed com os anos de 2016, o intervalo de 2016 a 2025, e nós utilizamos como uma estratégia norteadora a sigla PVO, que é uma sigla que significa população, variáveis e desfecho, e de todos os estudos revisados, nós selecionamos 13 estudos após critérios de inclusão e de exclusão. Bom, nessa metodologia, né, nós selecionamos 35 artigos, nós identificamos 35 artigos que tinham a ver com o nosso caso, com o nosso tema selecionado, e dentro desses artigos nós aplicamos os critérios de exclusão e de inclusão, que foi uma questão de adequação ao objetivo principal do nosso trabalho. Após essa aplicação desses critérios, nós conseguimos observar que 18 desses artigos foram excluídos porque houve uma inadequação ao objetivo do nosso trabalho. Além disso, também 4 desses artigos foram excluídos porque nós não conseguimos ter acesso total ao artigo. A gente só conseguiu ter acesso ao resumo, só tinha o resumo disponível. Então, nós também excluímos esses 4 artigos. O que nos disponibilizou 13 artigos que foram selecionados para análise completa. E aí, como resultado do nosso trabalho, nós trouxemos aqui que existem várias barreiras, né? A primeira barreira que a gente trouxe foi a barreira racial e étnica, onde nota-se que pacientes negros e hispânicos, ele tem menor acesso às consultas e também menor acesso ao controle de dor, no que se fala a tratamento com medicação ou com algum outro tipo de controle dessa dor. Existe também uma dificuldade de identificação precoce desses pacientes, o que impacta diretamente na realização dos cuidados paliativos, porque para que a gente possa colocar um paciente em cuidados paliativos, trazer esse paciente para os cuidados paliativos, a gente precisa ter uma identificação desse paciente para buscar, fazer o que for melhor para ele na questão do conforto. E a gente observou também que poucos desses estudos, de todos os estudos que a gente leu, que a gente estudou, que a gente analisou, pouco desses estudos eles nomeiam explicitamente o racismo estrutural como uma causa concreta de dificuldade ao acesso de cuidados paliativos.
Como barreira profissional, nota-se uma grande falta de capacitação em cuidados paliativos quando esses cuidados precisam ser cirúrgicos. Existe sim cuidados paliativos na forma cirúrgica e na forma clínica, só que a forma clínica ela é mais acessível. Quando a gente necessita de um cuidado cirúrgico, a gente realmente não consegue, é mais difícil o acesso, existe uma falta de capacitação em relação ao profissional. Nota-se também que ainda existe uma barreira profissional no quanto se fala em o que realmente né, os cuidados, o que realmente são os cuidados paliativos, porque ainda existe uma percepção equivocada de que cuidados paliativos significa desistir. Esse paciente não tem mais jeito, vamos mandar para os cuidados paliativos. E não é isso que a gente busca, não é isso que a gente traz, não é isso que os cuidados paliativos realmente significam. Os cuidados paliativos, ele significa o cuidado, o conforto. Então, a gente notou que ainda existe essa percepção equivocada de que cuidados paliativos significa desistir. Além disso, ainda existe muito forte a questão da cultura médica centrada na cura. A maioria dos estudos, eles mostram que a medicina ela procura curar, ela foca curar, e não existe, né, aquela questão do foco no conforto, no cuidado detalhado quando não tem uma cura específica para a patologia do paciente em questão. Além disso, existe também várias barreiras estruturais, nota-se uma grande desigualdade na questão de distribuição de serviço, distribuição de medicamento básico, até mesmo no que se diz para controle da dor, né, relação de opioides e outras medicações. Então, essas barreiras elas são fundamentais porque o paciente paliativo ele precisa ter acesso a esses cuidados e com essas barreiras se torna um pouco mais difícil. Existe também uma grande carência de políticas públicas em várias regiões do Brasil, o que consequentemente acaba trazendo uma falta de integração entre os níveis de atenção da saúde, porque existe uma falta de comunicação, né? Quando não existe uma política pública voltada para aquele assunto, naquela determinada região, o assunto meio que fica em aberto. Então, não existe essa integração entre os níveis de saúde para que a gente consiga trazer esse cuidado, para que a gente consiga trazer essa sensação de dever cumprido nos cuidados paliativos. E a gente trouxe também uma barreira, que é uma barreira por tipo de doença. Toda doença, ela deve ser considerada, todo paciente deve ser considerado, deve ser enxergado, avaliado, porque pacientes com doenças pulmonares crônicas, eles recebem menos cuidados paliativos que oncológicos, independente da questão sintomática. Existe uma falta de protocolo para doenças que não são oncológicas, no que se diz a cuidados paliativos, o que acaba acarretando numa injustiça em saúde, porque são diferenças no reconhecimento das condições, mesmo que se um paciente com uma doença pulmonar crônica apresente igual ou talvez até maior carga de sintomas do que um paciente oncológico, o paciente que tem essa doença pulmonar crônica não tem um protocolo que ele possa seguir para que ele consiga receber os cuidados paliativos a fim de amenizar essa dor, a fim de amenizar esse sofrimento. Então, isso é uma barreira causada por tipo de doença. Se é um paciente oncológico, sim, vamos paliativar. Se não é, não existe o protocolo, vamos paliativar. E isso é uma coisa que precisa existir, porque é uma patologia, são patologias diferentes e algumas vezes com sintomas iguais ou maiores do que outras patologias. E quando a gente fala de estratégia e de políticas, a gente precisa realizar uma capacitação profissional contínua, trabalhar com cuidados paliativos, viver com cuidados paliativos. Não é fácil, mas não é impossível. A gente precisa entender que o paciente, ele não é uma patologia, que algumas vezes essa patologia, nesse paciente, não vai ter cura. Então, a gente precisa entender e capacitar os nossos profissionais que os cuidados paliativos, ele visa além de curar. Ele realmente tem a intenção de proporcionar melhor qualidade de vida. E integrar precocemente os cuidados paliativos no serviço de saúde é essencial, porque a demanda cresceu, a população cresceu,
as patologias, né, estão aí e precisam ser vistas de maneira integral. E aí, com isso, a gente precisa fortalecer esse Plano Nacional de Cuidados Paliativos. É um plano que já foi apresentado, é um plano muito bom, é um plano maravilhoso, só que ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser mais capacitado profissionalmente, a gente precisa de profissionais ali junto nesse plano para que a gente consiga levar os cuidados paliativos para a população que precisa em todas as regiões do Brasil. E a gente também trouxe um tópico de abordagem culturalmente sensível, porque nem sempre cuidados paliativos vai ter a ver com opioides, ou com medicações, ou com cirurgias. Algumas vezes a gente vai precisar reconhecer alguns valores, algumas crenças, algumas espiritualidades, porque chega um certo momento em que o paciente só precisa do conforto, da atenção, da presença, né? E aí você saber abordar de uma maneira sensível a cultura de cada paciente é de grande importância, porque muitas vezes a sua cultura pode ser diferente daquele paciente. Isso não significa que você esteja errado ou que ele esteja errado, ou que você esteja certo ou ele esteja certo. Isso significa que são culturas diferentes. Então, reconhecer esses valores e respeitar esses valores é muito importante no cuidado paliativo e no momento em que o paciente está passando por essa situação. A gente precisa adaptar esses serviços às realidades culturais e regionais, porque cada região tem uma cultura, cada região aborda de maneira diferente essa cultura ou essa espiritualidade, e isso é muito importante na questão dos cuidados paliativos. Alguns estudos eles falaram que em relação ao racismo étnico, ao racismo cultural, que quando se tem uma maior participação de profissionais negros ou de profissionais com aquela cultura de determinada região, trabalhando em determinada região, que isso auxilia muito em reduzir as desigualdades, né? Trazendo mais conforto tanto para o paciente que está precisando do conforto, que merece ter aquele conforto, quanto para o profissional que está ali, né? Ajudando, auxiliando, trabalhando e vivendo esse momento do cuidado paliativo com o paciente. Como conclusão, a nossa revisão ela evidenciou que as barreiras aos cuidados paliativos são sem dúvidas multifatoriais e elas atravessam dimensões raciais, dimensões geográficas, dimensões profissionais e também relacionadas ao tipo da doença de base, como foi dito anteriormente. E essas desigualdades, elas infelizmente comprometem a equidade, elas dificultam o manejo adequado dos sintomas, o que acaba perpetuando a injustiça em saúdes quando o assunto é cuidados paliativos e conscientização disso tudo, né? Torna-se, então, imprescindível o fortalecimento das políticas públicas a fim de capacitar os profissionais, adotar estratégias culturalmente sensíveis e antirracistas, capazes de reduzir as disparidades, promover uma integração mais precoce e efetiva dos cuidados paliativos nos diferentes cenários. Essas foram as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada a todos pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.